Vamos voltar a falar sobre o enorme número de abstenções nas eleições municipais. No Rio de Janeiro, que é o terceiro maior colégio eleitoral do Brasil, a soma dos votos dos candidatos que foram para o segundo turno é menor do que a quantidade de pessoas que abriram mão de escolher seus candidatos. É sobre isso que eu vou falar com o Rodrigo Carvalho. O Rodrigo foi às ruas hoje conversar com os eleitores, né, Rodrigo? Boa noite para você. O que os eleitores disseram? Leilane, não dá para generalizar, tem de tudo, né? Desde aquele eleitor mais velho que está descrente, não acredita mais em nenhum candidato. E olha, aqui no Rio a gente teve 10 candidatos à prefeitura, um cardápio que, em tese, né, muito em tese, é o que mostra agora esses números, abraçava todo tipo de espectro ideológico. Quem está mais à esquerda, mais à direita, ao centro. A gente tinha 10 candidatos aqui no Rio, mais de 1.500 candidatos ao cargo de vereador e ainda assim muita gente fazendo questão de ir à urna para anular o voto ou votar em branco e muita gente, 1.100.000 cariocas que simplesmente não foram votar. As pessoas são argumentos diferentes. O que há em comum nessa história aí é de não acreditarem no sistema político. Tem gente que fala, olha, o candidato X não me representa, no segundo turno também não. Mas o que há de comum são pessoas que não acreditam nessa representatividade política, que não é através da política que as coisas podem mudar. O que, como a gente vai ver daqui a pouco, os cientistas políticos falando, revela uma contradição, porque são pessoas que, em tese, estão engajadas na renovação da política e não querem a política que está entregue aí já há mais tempo, mas, ao mesmo tempo, não fazem questão de se envolver e não votam. O que a gente tem aqui no Rio de Janeiro? Essa situação da soma dos dois primeiros colocados, Marcelo Crivella e Marcelo Freixo, menor do que a soma dos que votaram em branco, nulo e de abstenções. Isso aconteceu também em Belo Horizonte. A maior taxa de abstenção entre todas as capitais do Brasil foi aqui no Rio de Janeiro. Um debate que só evidencia o quão desgastado e em crise está o nosso sistema político, essa crise de representatividade, e é um debate que tem que incluir principalmente esse eleitor. A gente separou trechos de entrevistas de eleitores que eu ouvi durante essa tarde aqui no Rio de Janeiro, que votaram em nulo, em branco ou então que não foram votar. Vamos ouvir. Estou totalmente desacreditada nos nossos candidatos que temos aí. Inclusive, não votaria nenhum e nem outro que está aí para segundo turno. Política que você quer ver ali, quem que poderia te representar ali? Você conhece alguém que te representa? Não, ninguém, não conheço. Ninguém. Estou totalmente desacreditada mesmo. Eu não acredito muito num futuro político favorável, né, para o nosso país. E, assim, eu anulei por conta de estar desiludida mesmo. E, assim, eu não costumo buscar informação desse meio justamente por me encontrar desiludida. Eu não vejo muito progresso. Botei 0, 0, 0, 0 e voto novamente de novo, porque o nosso país está uma vergonha, não merece a gente votar nele que não tem confiança. A gente não confia mais nele, porque se o política fosse ruim, ninguém queria entrar na política. Tem gente que está se matando em política aí. No final, eles se juntam. Então, assim, o que eu mais... Não tive assim, gostei mais desse. Não tive e gostei mais desse. Gostei de nenhum. Não estou me sentindo segura, estou insegura. Tá muito difícil. Então a gente tem aí pessoas mais velhas, descrentes da política, do sistema político, uma estudante de 22 anos que está na idade de começar a se envolver com isso, que poderia ali, né, está começando a abraçar seu espectro ideológico para votar e fazer questão de votar, também já desiludida, já passou por 3 ou 4 eleições e nem busca informação sobre os candidatos, não confia nesse sistema. Mais cedo, eu ouvi o cientista político Ricardo Ismael, que estuda esse assunto, que agora vem à tona no dia seguinte a uma eleição municipal tão importante, já estuda isso há mais de 30 anos. E o que ele disse é que é preciso entender, sair do campo ideológico, que as pessoas às vezes tentam ser muito idealistas, e entender que é hora de tentar promover a renovação da política. São pessoas que, em geral, querem a renovação da política e que dizem não encontrar, mas que, se informando, é possível puxar para o lado que você prefere ver no poder. Que quando você anula ou vota em branco, você deixa que os outros resolvam por você. A gente separou um trecho do que disse o cientista político Ricardo Ismael sobre esse número alto de abstenções e de votos em branco e nulo nessa eleição, especialmente aqui no Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro. Vamos ver. O dado que aparece agora, dessa quantidade grande de abstenção branco e nulo,
vai um pouco nessa direção, de denunciar esse desencanto, essa desilusão com o sistema político brasileiro e com os candidatos que se apresentaram nessas eleições. Só que aí tem dois problemas, né? Primeiro, é que, independentemente das pessoas votarem ou não, vai ser eleita uma Câmara de Vereadores em cada município e vai ser eleito um prefeito. Portanto, é transferir para outros a decisão do voto. Quer dizer, as pessoas que se afastaram desse pleito, com respeito que a gente deve ter a elas, por estar talvez denunciando um problema que é crônico hoje no Brasil, que é o sistema partidário e político falido, elas estão transferindo para outros a decisão do voto. E provavelmente, por ironia, são aquelas pessoas que talvez sejam, que não estão tão ainda engajadas ou mobilizadas para criticar e denunciar os desmandos hoje do nosso sistema político. Por outro lado, os que estão, vamos dizer, se afastando do processo político, se ausentando, votando em branco ou nulo, contraditoriamente, assim não renovam a política. Quer dizer, não contribui para a renovação de lideranças, não contribui para a afirmação de novos valores. Que novos valores são esses? Olha, valores do tipo, bom, o dinheiro público tem que ser gasto da melhor forma possível, ou seja, tentando criar mecanismos de controle para que não haja desvios, tentando novamente ter uma atenção redobrada com as licitações, dando transparência a tudo que acontece dentro do governo, seja licitações, contratos, aditivos, tenha uma visão novamente voltada para prestar contas daquilo que está sendo gasto, daquilo que está sendo decidido, ou seja, transparência, prestação de contas, são obrigação de todos os governos e, claro, procurando sempre envolver a sociedade na discussão do desenho da política, da implementação dela e da avaliação da política pública. É um debate importante, mais um cientista político agora, o Geraldo Tadeu, para tentar fazer a gente entender e explicar principalmente o que representa esse movimento do eleitor no país inteiro. É impressionante ver o gráfico, como em todas as capitais praticamente aumentou esse eleitor que não quer votar. Por quê? O que isso mostra? E principalmente, se você acha que de 2013 para cá, desde as manifestações, a gente viu as principais lideranças políticas do país debatendo isso de forma séria e fazendo um movimento de reforma partidária, de reforma política que vá, né, que dialogue com esse movimento do eleitor. Não, de fato, a classe política foi surpreendida com 2013 e de lá para cá nós tivemos uma situação de impasse. Apesar da enorme pressão popular por mudanças no sistema político, nós não vimos mudanças. Nós vimos até a criação de alguns partidos, um pouco por fragmentação dos atuais partidos, mas o país mergulhou numa crise econômica de lá para cá, numa crise política permanente. Nós passamos aí por impeachment da Dilma, passamos por a crise da cassação de Eduardo Cunha, ou seja, o sistema político não conseguiu avançar, a crise econômica se aprofundou, a crise moral também, tudo isso junto faz com que o eleitor se sinta muito desgostoso da política e com muita dificuldade de participar efetivamente. Vamos até o estúdio que tem mais perguntas. Geraldo, eu queria falar sobre essa crise, mas eu queria falar sobre uma outra crise, que é a crise de lideranças. A impressão que a gente tem é que não tem uma liderança política que esteja atraindo as pessoas jovens e que já não seja conhecida das pessoas mais velhas. Sim, Leilane, você tem toda a razão. Eu acho que nós temos um déficit de lideranças, um sistema que é tão fragmentado como o nosso, que produz, por exemplo, 28 partidos dentro da Câmara de Deputados, 19 representados na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, não produz lideranças com massa, com volume suficiente para propor um debate nacional, uma agenda nacional. Então, nós sentimos falta não de uma, mas de um conjunto de lideranças que sejam capazes de colocar uma agenda nacional, discutir os rumos do sistema político, reformar esse sistema, diminuir, por exemplo, a fragmentação desse sistema para que seja possível chegar a consensos mínimos e a gente acaba refém da polarização. Professora, aqui é a Cristiana Lobo. Queria perguntar para o senhor o seguinte, isso que a gente está vivendo, esse vácuo de liderança, é uma questão geracional, que as lideranças aí que com referência ao golpe de 64 já estão se aposentando e aí tivemos o golpe e ficou esse vazio aí, ou o senhor acha que isso é decorrência de uma falta de renovação mesmo, em função do desapreço
que as pessoas estão tendo pelo universo político? Qual que é a razão dessa falta de renovação na política brasileira? Olha, Cristiane, a pergunta é excelente. Eu vou tentar responder da seguinte maneira. Eu acho que é uma questão histórica e estrutural. Estrutural porque... Histórica, eu diria, em primeiro lugar, porque a política se democratizou muito nos últimos 20 ou 30 anos. Aquelas lideranças nacionais que nós tínhamos era numa época de uma política mais elitista. Então, nós tínhamos grandes nomes que vinham da política regional, mas eram preparados para liderar o país, né? No período Vargas, até os anos 60, mais ou menos. Com o regime militar, houve uma, digamos, uma vulgarização da política, aumentou muito a base, sim, do eleitorado, aumentou o número de participantes, o eleitorado cresceu muito, mas também se reduziu. E, por outro lado, o sistema político foi se fragmentando cada vez mais, sobretudo a partir de 1988, né? E hoje nós temos 35 partidos registrados, 30 e poucos partidos ainda com registro sendo julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral, e isso cria uma dificuldade muito grande. Você tem um conjunto de pequenas lideranças regionais nos seus estados, mas que não tem dimensão nacional para colocar esse debate. Então, há uma questão histórica e há uma questão estrutural. Professor, e todos os matizes ideológicos, o senhor acha que estão representados ou ainda tem espaço para criar alguma coisa nova? Porque a juventude fala hoje em horizontalidade. Então, é o avesso do que é o sistema atual, é o avesso do que nós herdamos desde sempre. Sim, hoje a política se disseminou mais. Na verdade, ela não fica só restrita aos partidos políticos e às instituições políticas. A política está também nas organizações não governamentais, nos movimentos sociais, nas redes sociais. Ela se disseminou. Só que a pura horizontalidade não nos permite resolver os grandes problemas nacionais. É preciso uma certa verticalidade, ou seja, é preciso que se chegue a consensos mínimos, né, em torno de temas nacionais e que esses temas sejam efetivados através dos poderes políticos, né? Então, essa dimensão vertical do poder é que está muito enfraquecida hoje. A gente tem uma grande vivacidade na horizontalidade, na sociedade, mas ela não consegue se traduzir com eficácia em políticas públicas que resolvam esses graves problemas nacionais. O problema da educação é apenas um exemplo que nós vivemos em nível nacional. Professor, ainda falando dos matizes políticos que a Cristiana levantou aqui, nós conversávamos um pouquinho antes da sua entrevista aqui sobre uma espécie de falência, esse esfarelamento do PT que leva com ele uma crença naquele tipo de pensamento que o PT propunha. Existe um caminho sendo traçado mais à direita? A gente pode dizer que o Brasil está ficando um pouco mais conservador agora? Olha, se a gente tomar como base uma pesquisa muito interessante, foi feita pelo Datafolha em 2013, medindo os matizes ideológicos dos brasileiros, nós percebemos que cerca de 48% da população brasileira se coloca à direita ou centro-direita, né? Por outro lado, a gente tem cerca de 25% que se colocam à esquerda ou centro-esquerda. E tem aí um eleitor de centro, que é muito importante. No Rio de Janeiro, por exemplo, cerca de 34% do eleitorado é dito de centro. E temos aí, digamos, a esquerda e a direita. O que falta hoje nós estamos vivendo uma polarização muito grande no Brasil. As pessoas estão muito intolerantes politicamente. O que está faltando é um conjunto de lideranças de centro que consigam fazer essa transição entre as reivindicações da esquerda e da direita, filtrando para que ao centro se chegue a consensos sobre o que é viável fazer. O que a esquerda pede, o que a direita pede, muitas vezes parecem inviáveis, mas se houver um consenso com lideranças de centro, é possível que tanto a esquerda quanto a direita saiam, em algum momento, satisfeitas com as soluções a que nós consigamos chegar. O fato é que hoje nós não temos essa mediação de lideranças de centro com credibilidade para fazer esse trabalho. Rodrigo, muito obrigada que você trouxe o professor Geraldo Tadeu aqui para falar com a gente. Muito obrigada, Rodrigo. Obrigada, professor.